Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 24 de julho. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, em meio à natureza, buscando adorar aquele que criou todas as coisas, porque só o Senhor merece toda a adoração. Aqui estamos como filhos e filhas teus, buscando a tua bênção. A bênção maior do derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos para entendermos a tua palavra. Dá-nos esta bênção. Responde às preces do teu povo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Meus queridos, Deus colocou no nosso coração o tema para esta manhã. 70 vezes 7. Você já ouviu esta expressão? Esta expressão viralizou porque todos os que vão falar em perdão, eles usam esta expressão 70 vezes 7. Mas, você realmente conhece a origem desta expressão 70 vezes 7? Qual é o seu significado? Todos nós, em certo grau, temos uma dificuldade para perdoar. A mente de muitas pessoas funciona como uma cela, como uma prisão, um cárcere, onde colocam ali dezenas de pessoas, inimigas e até mesmo amigas que pisaram na bola com elas. Queridos, a mente de muitas pessoas está repleta de presos, encarcerados com sentença perpétua, com sentença de morte. Você por acaso já ouviu alguém falar assim? Para mim, a pessoa faz uma vez só. Porque uma vez que fez alguma coisa errada comigo, uma vez que pisou a bola comigo, para mim aquela pessoa morreu. O que significa esta expressão? Para mim, aquela pessoa morreu. Isso é uma sentença de morte. Você prende a pessoa na prisão da sua mente, prisão perpétua. Mas, queridos, para onde quer que você vá, onde quer que você vá passear ou tirar férias, você carrega estas pessoas com você. Você carrega as pessoas presas dentro da cela da sua mente. Pode ser que dentro da cela da sua mente existam inimigos presos ali, mas também existem amigos. Pode ser um cônjuge, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser alguém que pisou na bola com você e você diz assim: comigo erra só uma vez, eu não dou chances. Não é assim que Jesus pensa. Não é assim que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. Outras pessoas ainda falam assim: eu vou dar uma chance, eu vou perdoar, mas se acontecer de novo... Ora, queridos, nós não fazemos ameaças, porque não é assim que Deus age conosco. Você já pensou como seria a nossa vida vivendo com um Deus que pensasse desta forma? Um Deus que dissesse para você: tudo bem, meu filho, eu vou perdoar você dessa vez, mas se você fizer de novo... Queridos, temos que nos lembrar de que somos pecadores. A carne é fraca. Quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, existe a possibilidade de cairmos outra vez? Sim, existe a possibilidade. Quando nós lemos na Bíblia que Jesus Cristo expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Queridos, quantas vezes ela caiu e se arrependeu? Caiu e se arrependeu. Mas Jesus Cristo não desistiu de salvar Maria Madalena. Jesus Cristo também não desiste de você. Nós também não podemos desistir de cônjuges, de amigos que erram, que pisam na bola. Nós temos que ter um coração aberto como o de Jesus para perdoar, liberar bênçãos. Nós lembramos da experiência dos discípulos de Jesus. Foi Pedro que se aproximou de Jesus e perguntou: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Naquele tempo, o costume judeu era perdoar até 3 vezes. Eles achavam que perdoar até 3 vezes já era demais. E Pedro, querendo ser melhor do que os outros, disse: até 7 vezes, Senhor. Pedro estava esperando um elogio,
porque todos olhariam para ele com admiração e diriam: puxa, Pedro, você está disposto a perdoar até 7 vezes? Mas, queridos, não foi isso que Jesus falou. Abra sua Bíblia e vamos ler a resposta de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, vamos ver os versos 21 e 22. Mateus 18, versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ora, queridos, de onde Jesus tirou esta expressão 70 vezes 7? Jesus, em seus sermões, em seus ensinamentos, usava muito o texto do Antigo Testamento. Por isso, Jesus Cristo citou 70 vezes 7. Ele falou de uma profecia que está lá em Daniel capítulo 9. Quando nós lemos a profecia de Daniel capítulo 9, nós vamos encontrar ali no verso 24. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, e vamos ver então o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 70 semanas de 7 dias. 70 semanas proféticas. Jesus se lembrou destes 70 vezes 7 de Daniel capítulo 9. Mas, queridos, os 70 vezes 7 de Daniel capítulo 9 não são 70 vezes. Você pode estar então pensando, não são então 70 vezes 7, são 490. Quer dizer então que eu devo perdoar ao meu irmão até 490 vezes? Não, queridos, também não são 490 vezes. Porque quando Deus usou a expressão 70 semanas de 7 anos, são 490 anos. É uma profecia de tempo profético. O que é que Jesus queria dizer quando disse 70 vezes 7? Ele estava dizendo que você deve perdoar ao seu irmão tantas quantas vezes ele pedir perdão, tantas vezes quantas ele se arrepender. Até 490 anos, mas você e eu não vamos viver por 490 anos, mas foi por 490 anos que Deus esperou, dando oportunidades e chances para o povo de Israel. O povo de Israel, quando voltou do cativeiro babilônico no final dos 70 anos, eles voltaram para Jerusalém e Deus lhes deu esta profecia. 70 vezes 7, 490 anos. Deus esperaria que o seu povo entrasse no programa divino. Deus esperava que o seu povo nesse tempo se arrependesse dos seus pecados, da sua apostasia. Esta profecia de 490 anos, que começou lá em 457 a.C., ela se estende até o ano 34 depois de Cristo. E, queridos, a última semana das 70, a última semana de 7 anos daquelas 70, foi exatamente do ano 27, quando Jesus foi batizado, até o ano 34, quando Estevão foi apedrejado e Deus converteu o apóstolo dos gentios, que foi Saulo, transformando em Paulo, o apóstolo dos gentios. Queridos, exatamente nesta última semana das 70, quando já tinham se passado 483 anos e o povo de Israel não tinha se convertido, não estavam preparados para receber Jesus como Messias. Aqueles líderes judeus, sacerdotes e sumos sacerdotes, eles estavam hipnotizados por Satanás, tinham a mente dominada por Satanás, e eles influenciaram o povo para pedirem a morte de Jesus. Aquele grito, crucifica-o, crucifica-o, foi uma instigação dos sacerdotes dominados por Satanás, instigando o povo para gritar, crucifica-o, crucifica-o. Oficialmente, como nação, eles rejeitaram o Messias.
E o Messias foi crucificado no ano 31, 3 anos e meio de ministério, desde o batismo no ano 27 até o ano 31, 3 anos e meio de ministério de Jesus, e eles o crucificaram. Como nação de Israel, eles rejeitaram o Messias. E queridos, nós poderíamos ter pensado que com a rejeição do Messias e com a morte do Filho de Deus, Deus teria dado um basta na nação de Israel, mas não. Mesmo eles tendo assassinado o Filho de Deus no ano 31, Deus continuou usando de misericórdia com eles como nação escolhida até o ano 34. Mais 3 anos e meio, até o ano 34. Jesus disse aqui em Atos, abra sua Bíblia, em Atos capítulo 1, depois da ressurreição, antes de Jesus subir para o céu, Jesus disse para os discípulos: vocês não vão sair por aí para o mundo todo pregando o Evangelho, ainda não. Vocês devem ficar em Jerusalém primeiro, mais 3 anos e meio em Jerusalém, porque o tempo ainda não se esgotou de misericórdia e de graça para com a nação de Israel como nação escolhida. Aqui em Atos capítulo 1, verso 8, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, e só depois de testemunharem em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, por 3 anos e meio, então chegariam no ano 34. E então, com a morte de Estevão e a conversão do apóstolo dos gentios, Paulo, eles sairiam por toda a terra, até os confins da terra, diz aqui. Vejam, queridos, que a misericórdia de Deus é grande. O Espírito perdoador de Deus é grande. Mesmo depois de 483 anos de apostasia, Deus esperando, na última semana de 7 anos, a última semana das 70, foram mais 7 anos de misericórdia, Deus enviando o seu próprio Filho para salvar Israel. E para que através de Israel toda a nação da terra também alcançasse o conhecimento do Messias. Deus é misericordioso, mas a misericórdia e a porta da graça também se fecha. Assim como a porta da graça se fechou nos dias dos antediluvianos, a porta da arca de Noé foi fechada. Assim como a porta da graça se fechou nos dias de Sodoma e Gomorra, a porta da graça foi fechada para eles. Assim também, queridos, a porta da graça para a nação de Israel como nação escolhida foi fechada no ano 34. Não para o judeu. Os judeus continuam se convertendo e aceitando a Jesus e se salvando. Individualmente, os judeus se salvam como você e eu, abraçando a Jesus como Salvador. Porém, queridos, a nação de Israel como nação escolhida, ela deixou de ser a nação escolhida no ano 34, quando esgotaram os 490 anos, os 70 vezes 7, dado na profecia de Daniel capítulo 9. Portanto, meus queridos, nós temos que aprender com Jesus Cristo e temos que aprender com nosso Pai Celestial a sermos longânimos, a darmos chances para as pessoas. Chances para as pessoas que pisam na bola conosco. Para inimigos e também para amigos. Para amigos e também para cônjuges. Quantos lares são destruídos porque falta o espírito de perdão? Há pessoas que dizem: comigo a pessoa erra uma vez só, e para mim acabou. Para mim aquela pessoa morreu. Por favor, meu querido irmão, minha querida irmã, não transforme a sua mente numa cela, num cárcere, para aprisionar ali homens e mulheres com prisão perpétua, com sentença de morte. Você não será feliz. Você não vai conseguir ser feliz prendendo as pessoas na cela da sua mente. Libere o perdão. Libere a bênção. Ah, pastor, mas e se a pessoa errar de novo? Queridos, o que é que Jesus Cristo faz quando nós erramos de novo? Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. Assim foi com Davi. Nós, como pais, nós olhamos com orgulho para as nossas crianças quando elas estão tentando aprender a andar. Elas andam um pouquinho, caem e se levantam. Elas andam um pouquinho, caem e se levantam.
Nós não consideramos as nossas crianças fracassadas, porque elas caem e se levantam, caem e se levantam. Nós nos orgulhamos das nossas crianças, porque este é um processo normal, é uma criança. Assim também, meus queridos, Jesus Cristo está olhando para você e para mim. Nós andamos um pouco e caímos, e nos levantamos. Nós andamos, caímos e nos levantamos. O que existe de errado neste processo? Não existe nada de errado, porque este é o processo normal do pecador, que é você, do pecador, que sou eu. Nós estamos andando com Jesus Cristo, nós tropeçamos, como Pedro tropeçou, como Pedro falhou, mas ele se levantou e continuou caminhando com Jesus Cristo. Lembre-se, a glória humana, meu irmão, não é nunca cair. A glória humana não é nunca cair. Mas qual é a glória humana? É se levantar cada vez que cai. Essa é a glória humana, se levantar cada vez que cai. A alegria de Jesus é quando nós decidimos nos levantar. Ele não conta quantas vezes caímos. Ele conta sim quantas vezes levantamos. Porque para Jesus Cristo, cada vez que você se levanta, cada vez que você pede perdão, você está dizendo, eu te amo, Jesus. Eu quero continuar na jornada para o céu. Eu quero viver na tua presença. Eu não quero este mundo. Cada vez que confessamos os nossos pecados arrependidos, nós estamos dizendo, nós queremos o céu. Nós queremos viver contigo na eternidade. Queridos, assim também Jesus Cristo se orgulha de você. Por isso Deus deixou registrado na Bíblia tantas histórias de quedas e restaurações. Por exemplo, Davi. Quantas vezes Davi caiu? Por exemplo, Manassés. Quantas vezes Manassés caiu? Matando filhos, queimando-os no fogo para o deus Moloque, que é Satanás. Manassés se arrependeu e Deus o restaurou. Deus o trouxe de volta para o trono de Jerusalém e ele reinou 20 anos depois de restaurado, perdoado, sendo abençoado por Deus. O que dizer de Salomão? O que dizer de Salomão? Salomão errou muito, mais do que Davi, mais do que Manassés, mais do que qualquer um. Porque Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, e Salomão queimou seus filhos ao deus Moloque também. Salomão também se tornou efeminado, mas Deus estava com os ouvidos abertos e atentos para a prece de Salomão. E quando na velhice Salomão clamou por misericórdia, pediu perdão, Jesus Cristo o perdoou, o restaurou. Queridos, o que dizer de Pedro? Pedro que negou a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo se revelou a ele depois da ressurreição. E Jesus Cristo perguntou, Pedro, tu me amas? 3 vezes Pedro o negou. 3 vezes Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro sentiu o amor de Jesus Cristo, não a acusação de Jesus Cristo. Quando você perdoa, você ajuda a pessoa, você restaura a pessoa. Quando você perdoa, você dá ânimo para a pessoa continuar lutando. Não deu desânimo para a pessoa, deu ânimo. Todas essas histórias que nós encontramos na Bíblia, seja de Davi, de Manassés, de Pedro, nós lemos estas histórias e vemos que o perdão recebido de Deus tinha um poder transformador, renovador, porque eles se levantaram, a autoestima do pecador se levanta. A sua autoestima, ela é levantada, ela é erguida, cada vez que você recebe o perdão e o abraço de Jesus Cristo. João capítulo 8, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, o capítulo 8. Aqui nós encontramos a história da mulher adúltera. Para mim, esta mulher adúltera era Maria Madalena. Aqui não fala o nome dela, mas muitos teólogos entendem que ela seja Maria Madalena. Eu assim acredito também. Aqui diz em João capítulo 8, verso 1 em diante, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério.
E pondo-a no meio deles, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Como é bom quando fica só você e Jesus. Quando você tem esses momentos na presença de Jesus, a sós com Jesus. É uma maravilha, porque é aí que acontecem os milagres. Aqui diz, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Desde o começo até agora, as únicas palavras que saíram da boca desta mulher foram estas: Ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Queridos, esta mulher encontrou o perdão. Um perdão que a transformou, um perdão que a ergueu, um perdão que a tirou da vida adúltera. Você pode estar pensando, mas ela nunca mais voltou a adulterar. Você tem certeza disso? Será que esta mulher adúltera que foi perdoada por Jesus Cristo nunca mais voltou a adulterar? Ou talvez ela tenha caído de novo e Jesus Cristo a restaurou de novo? Queridos, o ponto aqui não é se a pessoa voltou a pecar ou não. O ponto aqui é que esta mulher foi vitoriosa. Não é quantas vezes você cai, é quantas vezes você se levanta. É quantas vezes Jesus estende a mão para você. Ele nunca deixa de estender a mão para você e levantá-lo. Jesus disse: aquele que vem a mim, aquele que clama pelo meu nome, aquele que clama pelo meu sangue, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Esta mulher, mesmo que ela tenha pecado mais vezes, mas ela não queria mais pecar. Mas pela fraqueza da carne, pode ser que ela tenha caído outras vezes. Porque a Bíblia diz que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Queridos, eu creio que nós temos que olhar o pecado como possessões. Quando você olha o pecado como possessão satânica, você vai usar de misericórdia com o pecador. Pense nas pessoas viciadas no sexo, no adultério, na pornografia. Pense nas pessoas viciadas no álcool, como pessoas possessas pelo demônio do álcool, pelo demônio do tabaco, do cigarro, pelo demônio da pornografia. Pessoas que precisam ser não somente perdoadas, mas curadas, libertadas. Por isso Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Mas a ênfase da Bíblia não é nos pecados dela, mas na salvação, na libertação, na vitória de Maria Madalena. Porque onde quer que o Evangelho é pregado, é falado da vitória dela sobre o pecado. Jesus está oferecendo para você também, meu querido irmão, minha querida irmã, a vitória sobre o pecado. O perdão de Deus não é desculpa para você continuar pecando e brincando com Deus. Não se brinca com o pecado. E também não se abusa da graça, da misericórdia divina. O perdão e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo são ânimos, são incentivos para que você se levante, para que você olhe nos olhos de Jesus e receba o abraço de Jesus Cristo e saiba que mesmo quando nós pecamos, Jesus não deixa de nos amar. Mesmo quando nós estamos pecando, Ele não deixa de desejar salvá-lo, buscá-lo, restaurá-lo. Ele não desiste de você, porque Ele pagou um alto preço
pela sua salvação, o ouro do sangue de Jesus Cristo e a prata das suas lágrimas. Portanto, queridos, coloque-se um pouco no lugar desta mulher. Quando Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Em soluços, aquela mulher procura expressar a sua gratidão. Em pranto mais convulsivo, confessa os seus pecados. Isto foi para ela o início de uma nova vida, uma vida de pureza, uma vida de paz, devotada ao serviço de Deus. O perdão de Jesus transformou a mulher adúltera, mas isso não quer dizer que ela nunca mais errou, mas ela se tornou uma nova criatura. Todos nós que somos novas criaturas, de vez em quando deslizamos. Por isso nós confessamos diariamente os nossos pecados. O ponto que precisamos destacar não é se pecamos ou não pecamos, mas se confessamos ou não confessamos. A perdição não está em pecar, a perdição está em não confessar. Antes do sol se pôr, busque a Jesus Cristo e confesse o seu pecado. Ela venceu, ela é lembrada pela vitória, não pelos pecados. Vejam o poder do perdão. Vejam o poder que transforma as pessoas. Jesus não desculpa o pecado, mas Jesus perdoa o pecado. Outros podem falar palavras de escárnio, palavras de desprezo, porém Jesus fala palavras de conforto, de esperança. Enquanto muitos estavam dispostos a apedrejar aquela mulher, Jesus estendeu a mão e levantou aquela mulher. Eu li a história de um soldado que no exército fazia tudo errado. Era considerado um soldado incorrigível, que levou quase que todos os tipos de punições. Esse soldado já havia sido preso várias vezes, punido várias vezes, e ao ser trazido mais uma vez na presença dos seus oficiais, porque tinha cometido mais uma falta, aqueles oficiais começaram a pensar no que deveriam fazer com aquele soldado. Eles estavam em desespero. O que vamos fazer com ele? De repente um oficial falou: ele nunca foi perdoado. E os outros prestaram atenção naquilo que aquele oficial falou. E disseram: você poderia falar de novo? O que você disse? E ele disse: ele nunca foi perdoado. Ele foi preso, ele foi punido, mas ele nunca foi perdoado. Vamos experimentar perdoá-lo. E então um oficial procurou em particular o soldado. Colocou a mão no ombro dele e disse: nós queremos perdoar os seus pecados, perdoar todos os seus erros. Queremos apagar a sua ficha de erros e faltas e deixar esta ficha limpa como se você nunca tivesse errado. Nós não estamos punindo você, nós não estamos prendendo você, nós estamos perdoando você. E aquele soldado, quando se sentiu perdoado, começou a chorar e jamais voltou a criar problemas. Existe poder no perdão. O coração que dá o perdão é um coração que levanta os que caíram. Não precisamos ser mesquinhos em perdoar. 2 dias antes do Natal, Frank e Elizabeth Morris. Frank e Elizabeth Morris tinham um filho único de 18 anos de idade. 2 dias antes do Natal, eles receberam um telefonema assustador. Do outro lado da linha, estava alguém falando: o seu filho único, Ted, de 18 anos de idade, acabou de falecer. Falaram para eles irem com urgência para o hospital de Nashville, em Tennessee. Ele sofreu um acidente de carro. No dia seguinte, quando Frank e Elizabeth Morris foram à delegacia, eles ficaram sabendo que o outro motorista, que se chamava Tommy Pigage, quando provocou o acidente, estava bêbado. E queridos, ele, o causador do acidente, Tommy, tinha sofrido leves ferimentos, mas o nível de álcool no sangue estava 3 vezes acima do limite. Tommy foi sentenciado a uma prisão de 5 anos.
Elizabeth, a mãe de Ted, achou esta sentença muito branda, ficou revoltada, ficou muito mal. Mas Tommy não recebeu somente uma sentença de 5 anos, ele tinha uma condição: se ele voltasse a beber, ele pegaria uma sentença de 10 anos. Mais tarde, numa reunião de mães que se reuniram ali para protestar contra o ato de dirigir alcoolizado, Elizabeth Morris estava presente e trouxeram Tommy para dar o testemunho dele, contar a história dele. E ele disse assim: quando eu soube da morte de Ted, o rapaz de 18 anos que eu matei porque eu estava alcoolizado, Tommy disse, eu não conseguia parar de chorar. Alguns dias mais tarde, Tommy foi apanhado novamente dirigindo bêbado. Ele foi preso novamente e agora ele deveria cumprir a pena de 10 anos. Elizabeth Morris, apesar das suas emoções contraditórias, ela decidiu fazer uma visita para Tommy na cadeia. E um dia, quando ela estava conversando com Tommy na cadeia, Tommy implorou o perdão dela. E então Elizabeth disse, eu o perdoo, Tommy, mas eu acrescento uma coisa, eu gostaria que você também me perdoasse porque eu o odiei por muitos anos. E Tommy disse, é óbvio que eu a perdoo. Numa visita posterior que Elizabeth fez para Tommy, Tommy contou que ele desejaria muito parar de beber. Ele disse, eu quero parar de beber, mas eu não consigo. E então Elizabeth garantiu que ele poderia sim vencer a bebida alcoólica com a ajuda de Jesus. E ele acreditou nesta promessa. Ele confiou em Jesus Cristo. E no dia 12 de janeiro de 1985, Tommy Pigage foi batizado. Mais tarde ele foi colocado em liberdade condicional. E o casal Frank e Elizabeth Morris começou a levá-lo para casa e tratá-lo como um filho. Queridos, em janeiro de 1986, quando Elizabeth escreveu um artigo para a revista Guidepost, ela disse que depois de ter dado perdão para Tommy, ela começou a sentir a paz que só Jesus podia dar. Só depois que Elizabeth conseguiu dar o perdão para Tommy, é que ela conseguiu ter paz, a paz que Jesus podia dar. E o que aconteceu com Tommy? Ele é uma pessoa diferente, entregou-se a Jesus e não voltou a beber mais. Aleluia! Liberar o perdão. Uma vez conversando com o Dr. Kenyon, um médico naturista, ele tratou dos nossos filhos e uma vez ele contou que na clínica de tratamentos naturais ele tinha uma moça que estava com um tumor no cérebro. E depois de uma semana de tratamentos, o tumor não reduzia, não estava diminuindo. E ele disse para ela, você tem alguma coisa errada acontecendo com você, porque depois de uma semana de tratamentos não reduziu, não está diminuindo. Você tem algum problema, alguma raiva, algum ressentimento, alguma mágoa, algum ódio no seu coração? Ela disse, sim, eu tenho. Eu tenho ódio da minha mãe. Eu tenho uma mágoa muito grande com a minha mãe. Por quê? Perguntou o Dr. Kenyon. Ela disse, eu nunca perdoei a minha mãe porque ela não me criou. Eu, quando nasci, ela me doou para minha avó. E minha avó me criou. Eu me senti rejeitada pela minha mãe. Eu nunca a perdoei. E o Dr. Kenyon disse para aquela jovem, você não vai poder ser curada deste tumor no seu cérebro. Esse tumor não vai sumir, não vai desaparecer se você não liberar o perdão. Você está envenenada pelo ódio, pelo ressentimento. Você escreva uma carta para sua mãe, dizendo que a perdoa de coração e que a ama como mãe. Faça isso. E aquela jovem resolveu escrever para sua mamãe, liberando o perdão. E somente então o tratamento começou a funcionar. O tumor foi diminuindo, diminuindo até desaparecer. Queridos, o perdão que eu recebo de Jesus me transforma.
O perdão que eu dou para as pessoas também me transforma e transforma as pessoas. O perdão é o pão de cada dia que eu e você temos que comer. Maridos e esposas precisam comer deste pão de cada dia que se chama o perdão. Perdoar tudo. Existe alguém preso na cela da sua mente? Com sentença de prisão perpétua ou sentença de morte? Abra as portas desta prisão. Libere o perdão e seja feliz. Até quantas? Até 70 vezes 7. Mesmo que você vivesse 490 anos, você deveria continuar usando de misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor, ela é nova cada manhã. Ela se renova cada manhã. Libere o perdão, creia no perdão e seja uma bênção na vida daqueles que pecam ao seu redor. Nós podemos ser uma bênção na vida dos que pecam ao nosso redor, liberando bênçãos, fazendo como Jesus Cristo. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de meu Jesus Cristo. Desfrute-a, em nome de Jesus. Amém.